Bem, meu nome é Giliard de Oliveira e eu queria abordar aqui alguns temas, relacionados à igreja. Entre eles, queria falar da história dos santos, o que são os santos e qual o papel dos santos dentro da igreja. Falar também das aparições de Nossa Senhora, que muitos desconhecem, outros desacreditam, mas que pouca gente conhece a história verdadeira sobre esses temas. Então pretendo aqui abordar esses temas para talvez trazer um pouco de luz para algumas pessoas que estejam interessadas no assunto, né? Mas antes disso eu queria fazer aqui um pequeno resumo, uma pequena introdução, falando um pouco da filosofia. Por que falar um pouco da filosofia? Porque é muito importante conhecimento, Muito importante a gente ter conhecimento sobre um assunto para que a gente possa ter alguma opinião sobre ele ou para ter a nossa opinião de fato sobre o assunto, Para ter a nossa verdade. Então aqui, primeiro eu queria falar um pouco desse livreto aqui de Olavo de Carvalho, Aristóteles em Nova Perspectiva, onde ele faz uma introdução aos 4 discursos. E quais são esses 4 discursos de Aristóteles aqui, segundo ao Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho fala nesse livreto, que qualquer discurso pronunciado pelo homem, ele parte de 4 premissas, de 4 bases, que são eles: o discurso poético, o discurso retórico, o dialético ou o discurso analítico, que é o discurso lógico, E para a gente entender melhor, vamos dar aqui um exemplo de cada um desses discursos. O discurso poético, por exemplo, a gente usa ele muito quando está no começo de namoro, é muito usado esse discurso, quando você fala para a menina: que saudade sinto de ti, eu atravessaria o oceano Atlântico a nado só para te ver, para tocar, acariciar esses seus cabelos que brilham como as estrelas do céu, que é macio como a seda. Então, aqui a gente está claramente fazendo um discurso poético para atrair a atenção da dama. Portanto, o discurso poético ele é utilizado mais nessa função, de atração. Bem, eu citei um exemplo aqui de um discurso usado para atrair uma menina, mas é lógico que esse discurso pode ser usado em qualquer área, Sendo um discurso para atrair a atenção daquele determinado público. É usado o discurso poético. O discurso retórico, é um pouco diferente, ele é utilizado muito pelos políticos, É aquele discurso para você ganhar a confiança daquelas pessoas, é aquele discurso para inflamar aquelas pessoas. É um discurso utilizado muito digamos, em manifestações, quando as pessoas sobem lá no trio elétrico e faz aquela retórica, aquele discurso retórico, para inflamar as pessoas, para ganhar elas ali naquele momento, para aquela causa a qual eles defendem, Porém, esse discurso, ele não tem uma duração, uma ação duradoura nas pessoas, Eles inflamam as pessoas ali de momento, mas porém que com o tempo ele já não tem mais a sua eficácia. E
Aí vemos o terceiro discurso, que é a dialética. A dialética é o seguinte, é aquela verdade que ela não é uma verdade completa, é uma verdade até aquele ponto, né? Mas que alguém pode chegar com novos fatos e fazer com que essa já não seja mais uma verdade, trazer uma nova verdade para esse determinado assunto. Então, esta é uma dialética, é o discurso dialético, né? É aquele discurso onde a gente se baseia em uma verdade que ela ainda não é uma verdade lógica, né? Uma verdade concreta em si, mas sim uma verdade em construção que chegou até certo ponto. E por fim temos o discurso analítico ou lógico, que é o discurso final, né? Aquele discurso o qual já não há mais argumento contra ele, porque é a lógica em si. É como eu falar que 2 mais 2 é 4. Não há como alguém querer falar que essa minha afirmação não está correta. Alguém pode até querer falar, mas 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 é 5 menos 1, mas que na verdade vai chegar aos mesmos 4 que eu afirmei no meu discurso lógico. Um exemplo dentro da Bíblia, né, que foi usado 2 desses discursos, quando as pessoas queriam crucificar Maria Madalena, quando as pessoas queriam apedrejar, na verdade, Maria Madalena, chegaram aquele povo ali acalorado, com pedras na mão, falando: essa mulher é uma pecadora, essa mulher merece ser apedrejada, segundo as leis de Moisés, ela deve ser apedrejada, é uma adúltera. O que tu tens a dizer, Jesus? E Jesus, ele usa simplesmente um discurso lógico, onde ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, como já diz a premissa, contra fatos não há argumento. Vendo ali aquele povo, que todos eram passíveis de pecado, abandonaram suas pedras e saíram de perto daquela mulher, desistindo de apedrejá-la. Então, por que eu usei esse exemplo aqui deste pequeno livreto de Olavo? Os 4 discursos, a introdução, os 4 discursos de Aristóteles. Porque através desse livro do padre Sertilanges, A Vida Intelectual, nesse livro aqui ele incansavelmente fala da busca pela verdade, né? Qual é essa verdade? É aquela verdade que nós devemos encontrar dentro de nós mesmos. Não é a verdade porque A falou, porque B falou. Não, é a verdade porque a gente chegou à nossa conclusão de que aquela é a verdade. Aquela verdade da qual não se há mais argumento contra ela. E como a gente chega a essa verdade? Seja ela em qualquer tema, em qualquer assunto. A gente chega à verdade através da cultura, é através dos livros, é através de bons documentários, bons filmes, através de bons professores. É através disso que a gente chega na verdade. A grande verdade, a tão procurada verdade dita por Sertilanges. Então, né, eu cito essa parte aqui. Eu falo aqui, né, dessa filosofia porque hoje é permitido dentro da igreja a filosofia, mas no passado não se era permitido
conciliar a filosofia com a religião, porque para a igreja toda filosofia era dita como uma arte pagã que não podia ser explorada, né? Porque diria que o homem estava querendo ser maior que Deus. E os maiores filósofos de todos os tempos, né, são eles Platão e Aristóteles. Ninguém jamais chegou a ultrapassá-los, né? E até o quarto século, até o início do quarto século, dentro da igreja era proibido a ligação da filosofia com a religião. Porém, Santo Agostinho, que foi um grande santo da Igreja Católica, ditos por muito que foi o maior filósofo após Aristóteles e Platão, e não foi superado por ninguém até hoje. Tanto é que ele é considerado, né, o maior teólogo dentro da igreja, né, dentro da era do cristianismo. E como ele fez isso? Como ele conseguiu esse feito, né, Santo Agostinho? Ele conseguiu esse feito trazendo as obras de Platão para dentro da igreja, conciliando a fé com a ciência. Um dos seus lemas era entender para crer e crer para entender. Então, só após Santo Agostinho, no quarto século, foi que foi possível você conciliar a ciência com a religião. E mais tarde, né, Santo Tomás de Aquino, no século XIII, ele complementou, né, esse feito de Santo Agostinho, que tinha trazido ali o platonismo para dentro da igreja, porém o aristotelismo, porém as obras de Aristóteles ainda era vista como pagã. E Santo Tomás de Aquino, no século XIII, ele trouxe as obras de Santo Tomás de Aquino para dentro da igreja, onde complementou o feito de Santo Agostinho. E isso foi um passo muito grande que a igreja deu, né, para a igreja que temos hoje. Esta foi a era dos doutores dentro da igreja, né, porque na verdade eles foram os verdadeiros doutores, onde acrescentaram, incrementaram muita coisa dentro da nossa igreja, dentro da teologia da nossa igreja, que é o que temos hoje. Então, através dessa pequena introdução que eu fiz, é que eu vou abordar esses determinados temas. Através dessa base é que eu vou abordar esses temas que eu passei de início aí.